Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza. Vocês sabiam que a água, ela vive em ciclo? Pois é, isso não é novidade, né? Vocês já aprendem, há muito tempo, né? Então hoje nós vamos prestar um pouquinho mais de atenção nesses detalhes. Não é segredo para ninguém que a água está presente na nossa vida em diferentes momentos, em diferentes ambientes. Então, a água está presente no solo, na superfície, né, do planeta, nos rios, nos mares. A água está presente no nosso dia a dia. Nós dependemos da água para cozinhar, para questão de higiene, para nos hidratar. A água também está presente no céu do nosso planeta. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o ciclo da água. Esse conteúdo, ele faz parte da apostila e ele está entre as páginas 123 a 125, tá bom? A água, além dela estar presente em todos os nossos ambientes, em diferentes ambientes, ela fornece toda a existência, ela é uma das principais fontes de vida no nosso planeta e ela é responsável por a maior parte dos desenvolvimentos dos seres vivos. Vocês sabiam que um ser vivo não consegue sobreviver sem água por muito tempo? Pois é, a água é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. A água, ela é um recurso natural, ou seja, quem nos fornece esse recurso, quem nos fornece a água é a própria natureza. E ela é abundante no planeta Terra, ela tem muito, né? Ela se apresenta em muita quantidade. Mas ela tem suas próprias características. Nem todas em todos os momentos, a água ela é apresentada da mesma forma. Então, a água ela pode estar no seu estado líquido, que é como nós conhecemos geralmente, no estado sólido. Vou dar um exemplo lá para vocês, bem facinho para vocês entenderem. A pedrinha de gelo. E no espaço gasoso, aquele vaporzinho que sai lá da panela quando a água está fervendo. Então, a água, 3 estados físicos, né? Os 3 estados físicos da água. Líquido, sólido e gasoso são os 3 principais estados. A água, ela está num constante ciclo, numa constante transformação. Então, vamos lá. A natureza nos fornece a água, que ela é transformada lá nas águas dos rios, né? Toda a água que tem pra gente. Com o calor do sol, essa água ela acaba se evaporando, então a água esquenta e ela vira aquele vaporzinho e se transforma em nuvens. Mas quando ela se transforma em nuvens, ela não é mais vapor, ela já está no estado líquido, tá? E aí, depois de um tempo, essa nuvem dispersa, né? Dispensa essa água, transformando em chuva novamente e recomeçando todo o seu ciclo. Então, o ciclo da água é um ciclo contínuo. Então, como eu falei lá para vocês, a água em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver a água em seu estado sólido. Aí, no caso, é um iceberg. Mas, além do estado sólido, nós também percebemos em seu estado líquido. Então, nessa imagem, nós percebemos a água em 2 estados, líquido e sólido. Os icebergs, eles são compostos, eles são feitos por água doce, tá? E aqui nós temos lá águas de alguns mares, dependendo do local, alguns rios, tá? Mas o iceberg, ele é água doce, ele não é água salgada. No nosso ambiente, a maior parte da água que existe no planeta Terra, ela é encontrada em oceanos e mares, ou seja, não é aquela água que nós consumimos. Essa água, ela é rica em diversos componentes, tá? Entre eles o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, por isso que a água tem aquele saborzinho salgado. Essa água é própria para o nosso consumo? Não. Nós utilizamos água doce, mas a água só é doce no nome, ela não contém açúcar nessa água, bom? Então, não contém açúcar na nossa água doce.
Pensem lá, se a maior parte é de água salgada, significa que nem toda a água do mundo ela é própria para o nosso consumo, né? Ela está boa assim para o nosso consumo. É a água que nós estamos habituados a utilizar. Vou colocar um videozinho para vocês agora. Vocês vão prestar bastante atenção nesse videozinho, porque ele vai falar exatamente um pouquinho sobre isso, sobre a água no ambiente que nós vivemos, a água no ambiente terrestre, tá bom? Então presta atenção aí nesse videozinho, que daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A vida começou na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, a descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia, e é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água. Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua. E com o desmatamento, ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito?
se não o conservarmos, com os cuidados que a própria natureza nos exige? Essa é a pergunta que vai nos calar. Que vídeo interessante, né? Vocês perceberam que esse vídeo não só nos falou sobre o ciclo da água, mas ele também mostrou que nós temos que ter uma conscientização na forma que nós estamos utilizando a nossa água. Vocês perceberam que eles colocaram a água como algo finito? O que é algo finito? É algo que um dia chegará ao fim. Então, se nós não soubermos utilizarmos a nossa água com inteligência, com cautela, um dia ela vai acabar. Vocês viram a diferença da água disponibilizada para uma pessoa nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, e a diferença de uma água para uma pessoa na África? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aí essa minha bonequinha, ela não tem um galão de água do lado dela? Esse galão de água, geralmente ele tem 10 litros de água, se for o pequeno. Aquele maior, aquele grande, né, que geralmente nós já vemos na escola, muitos de vocês têm em casa, ele possui 20 litros. Então, uma pessoa na África tem direito a 1 galão daquele por dia. Com aquele galão de água, eles vão consumir, preparar os alimentos, lavar os alimentos, tomar banho. Tudo isso com um galãozinho daquele de água. Enquanto a gente usa mais de 100 litros. Nós utilizamos cerca de 10 galões desses. Olha só a diferença. Nos Estados Unidos são cerca de 20 galões, porque são quase 350 litros. Vamos arredondar lá quem usa mais para 400 litros. Então percebam a diferença. Por que isso? Porque lá a água já tem diminuído, porque o clima lá é muito seco. Em alguns lugares, até mesmo aqui no Brasil, isso já acontece, hein? Muitas pessoas que residem no sertão do Brasil não têm acesso a tanta água quanto nós temos. Então, apesar do planeta Terra ser conhecido como planeta água, ou planeta azul, porque ele tem água em abundância, somente 2% dessa água pode ser utilizada pelos seres humanos. Uma porcentagem super pequena, perto do que nós achávamos que teria. Então lembrem-se, água potável, ela é finita. Se nós não soubermos usar, um dia ela vai poder faltar. Lembrem-se disso. Então agora vocês vão ler as páginas da apostila, não se esqueçam de lerem. Anotem todas as dúvidas de vocês. Na apostila, grifem as partes principais, tá bom? Dúvidas também podem surgir relacionadas a esse vídeo. Então, se tiver dúvidas quanto ao vídeo, também anotem, levem todas essas dúvidas para que nós possamos conversar na online, tá bom? Desafio de hoje. No decorrer do meu vídeo, lá durante toda a apresentação, tem uma bonequinha que ela está escondida. Tem uma menininha lá, uma Carlinha escondida aí no decorrer do vídeo. Vocês vão me dizer em que local ela está, certo? É o desafio desse vídeo de hoje. E atenção para um desafio extraordinário. Se vocês perceberam aí nesse meu vídeo, meu vizinho torcedor gritou porque teve o gol de um time. Que time fez o gol? Fala lá para mim nos comentários particulares, além do desafio que tem aqui no final, tá bom? Vou esperar, hein? Então aguardo vocês amanhã na nossa aula online às 8 horas, certo? Não se esqueçam que nós temos esse encontro, tá bom? Um beijo gigante para vocês e até amanhã. Tchauzinho!